Olá, como vocês estão? Estou de volta depois de alguns meses, como sempre, para falar dessa vez de uma viagem que eu fiz recentemente. Já tinha feito alguns vídeos aqui, que eu chamei, em alguns casos, de vlog, não é bem o formato de vlog, mas são vídeos em que eu comento e mostro algumas imagens que eu fiz durante viagens. E dessa vez eu queria contar um pouco para vocês da minha experiência de uma semana em Buenos Aires. Vou comentar um pouco das livrarias que eu visitei, não todas, mas as que eu mais gostei, os livros que eu comprei, que eu li durante essa viagem de uma semana, os museus, as exposições que eu fui. Eu estou com um roteiro porque, enfim, tem bastante coisa para falar e bastante coisa para mostrar. As antiguidades que eu comprei, Buenos Aires é uma ótima cidade para comprar antiguidades ou para ver antiguidades. Eu fiquei bastante surpresa com isso. Os cafés, vou falar sobre alguns cafés bem fofos, bem legais que eu visitei. E por fim, uma coisa que eu gosto muito de fazer em viagens que é tirar fotos. Vou mostrar algumas fotos que eu fiz, analógicas, digitais, e vou comentar como é que foi esse processo de fotografar a viagem. Primeiro de tudo, não foi a minha primeira vez na cidade. Eu tinha ido uma outra vez no ano passado para um evento de filosofia, que na verdade aconteceu não em Buenos Aires, mas em La Plata. Então eu passei a maior parte dessa viagem em La Plata e eu tive 1 ou 2 dias no fim da viagem para ficar em Buenos Aires. E foi uma viagem muito corrida, deu tempo de visitar muito superficialmente a cidade, ir num restaurante ou outro. E na época eu lembro que eu visitei a livraria El Ateneu, que é uma livraria super famosa. Vocês provavelmente já devem ter visto fotos dela aí pela internet, porque ela é uma livraria bem impressionante, ela é muito grande e muito imponente, digamos assim. Tem o teto dela que tem uma pintura que é famosa em geral. E eu lembro que eu fui no Malba, também no Museu de Arte Latino-Americana. E caminhei um pouco pela cidade, fui em uma livraria ou outra, um sebo ou outro, mas não deu para formar assim, uma opinião mais definitiva sobre a cidade. E agora, nas férias de julho, eu voltei com meu namorado, a gente passou ao todo uma semana lá, e dessa vez a gente conseguiu fazer bastante coisa e eu senti que eu realmente a, aproveitei e entendi a cidade, né? Eu vou começar falando das livrarias. É, Buenos Aires é uma cidade com muitas livrarias, e aí com livrarias eu estou mencionando não só livrarias que vendem livros novos, mas também sebos. E é muito legal, muito divertido, se vocês tiverem a oportunidade de visitar, irem nessa rua, que é uma rua também muito movimentada, com muitas coisas para fazer, muitas possibilidades de coisas culturais para fazer, cinema, teatro, etc., que se chama Avenida Corrientes. E ela de noite fica bem bonita, assim, ela tem umas luzes, as pessoas. A gente foi nela várias vezes, inclusive no final de semana, e as pessoas passam por lá e tem pessoas cantando, se apresentando, dançando, é bem bonito. E uma das coisas que tem muito nessa livraria, nessa avenida, que é a avenida a partir da qual a gente consegue ver esse monumento importante de Buenos Aires, que é o Obelisco, são as livrarias. Então é uma rua com muitas livrarias, com muitos sebos, que ficam abertos em horários diferentes dos padrões brasileiros, ou pelo menos dos padrões com os quais eu estou acostumada aqui no Rio. Isso foi uma outra coisa que eu senti muito na cidade. Tem uma vida noturna muito forte. Os restaurantes ficam abertos até mais tarde, há muita coisa para fazer à noite. A própria Avenida Corrientes, eu lembro que a gente passeou por ela às 10 horas da noite e ainda era possível encontrar algumas livrarias abertas, né? Então, eu recomendo, assim, tirar um tempo para flanar por essa rua e se deixar levar pelas livrarias e pelas edições que são apresentadas para a gente. Mas eu queria falar de 2 livrarias em específico que não ficam na Avenida Corrientes.
Uma delas se chama Eterna Cadência. Inclusive, eu tinha visitado essa livraria da outra vez também. E o que foi legal dessa vez é que a gente pegou um Airbnb muito próximo dessa livraria. A gente estava tipo uns 3, 4 minutos dessa livraria, no bairro de Palermo. Então ela se tornou quase que um refúgio para a gente, porque além dela ser lindíssima, tem um cafezinho em que dá para ficar, passar um tempo e tudo. E aí eu queria mostrar para vocês aqui as coisas que eu comprei lá. Aqui tem, eu nem, isso aqui foi o livro que meu namorado comprou, são os volumes dos contos, primeiro volume dos contos completos do Cortázar. E aí, só para mostrar para vocês como é lindinho o papel de presente da livraria, dá até pena de tirar. Mas vocês conseguem ver aqui a logo dela, né? Eterna Cadência, dessa livraria. E aqui também eu estou usando, no livro que eu estou lendo, o marca-página dela. Então, é uma livraria com uma oferta muito boa de literatura, de ciências humanas, filosofia, ensaios. Eu diria que principalmente literatura. Assim, quando a gente entra na livraria, a gente acessa, em primeiro lugar, né, nessas mesas principais, livros de literatura, não só literatura argentina, mas literatura universal. Há livros traduzidos, é possível comprar livros em inglês nessa livraria também. E tem muitos ensaios também, ensaios, debates contemporâneos. Foi muito divertido perceber que há muitas interlocuções entre o que a gente encontra na mesa principal de uma livraria no Brasil e na Argentina, no caso aqui em Buenos Aires mais especificamente, né? Então eu me lembro de encontrar traduções para o espanhol de Helene Sixu, de Anne Carson, muita coisa de Walter Benjamin nessa livraria especificamente. Então, só assim de observar foi interessante. A parte de ciências humanas, quer dizer, você entra numa primeira sala, depois tem um corredor que vai se alongando, e ali tem mais literatura argentina, literatura escrita em espanhol, muitas editoras. E no fundo fica a seção mais voltada para ciências humanas, filosofia, artes, etc. Né? Então, ela tem uma seleção que eu diria que, de todas as livrarias que a gente visitou, era a que se adequava mais ao nosso gosto enquanto leitores, né? Então, além dela ser linda, além dela ter uma seleção que eu considero excelente, além dela ter um cafezinho fofo ao fundo, eu recomendo muito que vocês visitem essa livraria em específico, a Livraria Eterna Cadência. E aí eu não vou mostrar o livro que o meu namorado comprou, porque eu não vou abrir, queria só mostrar o papel de presente, mas vou mostrar os 2 livros que eu comprei lá, que foram esses 2 aqui, do Ricardo Piglia. Não sei se vocês conhecem esse autor, acho que ele é relativamente conhecido. É um escritor já falecido, faleceu em 2017, argentino, né, de literatura argentina. E eu acho que um dos objetivos dessa viagem era comprar livros em espanhol. Eu estudei espanhol há muitos anos atrás, na época do colégio, tanto fiz uma disciplina, parece coisa de faculdade falar assim, né? Mas eu tinha uma matéria de espanhol no colégio e, além disso, na época eu fiz curso. E eu lembro de ler muita coisa nesse período, Don Quixote em espanhol, Roberto Bolanho, Garcia Marques. Depois eu me afastei um pouco de literatura escrita em língua espanhola. E aí um pouco essa ocasião da viagem era a oportunidade de comprar esses livros que são de acesso mais difícil, mais raro aqui no Brasil. E eu já tinha ouvido falar do Piglia, muitas pessoas já tinham recomendado. Inclusive esse aqui, que é o que eu estou lendo agora, chama O Último Leitor. Eu tinha visto já para comprar algumas vezes, mas ele tem uma edição esgotadíssima. Se eu não me engano, está publicada pela Companhia das Letras. Talvez eu esteja equivocada aqui. Mas ela é esgotadíssima, é difícil de encontrar. E aí, na Eterna Cadência, eu fui logo perguntando para o vendedor que livros do Ricardo Piglia eles tinham disponíveis. Encontrei esses 2. Há outros, eu acho que o mais famoso dele isso aqui são textos mais ensaísticos, né? Reflexões sobre literatura. Já vou comentar o Formas Breves.
mas ele tem outros textos mais diretamente literários, como o Respiração Artificial, que acho que é o mais famoso dele, que eu quero ler, depois de ter tido uma boa impressão lendo Formas Breves. Então, e aí foi muito legal, porque esse livro caiu como uma luva durante a viagem, porque são textos, como o título já anuncia, breves, sobre literatura, mais especificamente sobre literatura argentina e, em muitos casos, sobre a cidade de Buenos Aires. Eu não tinha ideia de que seria uma leitura tão apropriada para a viagem. Então, entre um momento ou outro, viagens são momentos, às vezes, muito corridos, né? Eu consegui ainda assim ler, terminei de ler esse livro, inclusive no voo, voltando para o Rio. E nossa, eu tive uma ótima impressão, gostei demais, assim, me diverti, pensei coisas, inclusive, e recomendo muito para quem quer conhecer Ricardo Piglia, literatura argentina, não só conhecer a literatura argentina através da escrita do Piglia, mas conhecer a literatura argentina em geral, porque ele comenta muitos autores, inclusive alguns que eu nunca tinha ouvido falar nos textos aqui. Então, eu escrevi brevemente sobre ele num comentário pequeno no Goodreads e também num texto que eu escrevi sobre essa viagem no meu Substack. Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo. Aqui eu não vou me alongar tanto assim, porque depois que eu terminar de ler O Último Leitor, eu pretendo, de repente, fazer um vídeo só sobre o Piglia. Tem outras coisas que eu quero ler dele, além do Respiração Artificial, e aí isso tem a ver com outro interesse pela forma diarística, que são os diários de Emílio Renzi. Aqui no Brasil eles são publicados em 3 volumes. Eu queria tentar ler no original nesse processo de recuperar, resgatar o meu espanhol perdido. Mas não sei como é que vai ser para conseguir essa edição. Eu sei que tem uma edição que publica os 3 volumes dos diários num único volume. E aí é uma ideia para um outro vídeo e para leituras próximas. O Formas Breves, ele tem essa estrutura dupla em que os primeiros textos, eu diria, os 3 primeiros, eles são mais literários e mesclam uma espécie de experiência vivida na cidade de Buenos Aires com Ricardo Piglia escrevendo ficção mesmo, né? Esses 3 primeiros textos, Hotel Almagro, La Mulher, a Mulher Gravada, La Mulher Gravada, que tem uma imagem muito bonita de uma mulher com um gravador. O segundo, que é Notas sobre Macedônia em um Diário, mas é um diário de reflexões literárias sobre esse autor que se chama Macedônio Fernandes, autor argentino célebre a princípio, influente, influenciou Borges, influenciou o próprio Piglia, e que eu não conhecia, que eu já quero ler. Ele está um pouco nessa região fronteiriça entre um texto que é mais literário, mas também ensaístico, né? Que tem uma reflexão sobre um outro objeto, tem um objeto de estudo diferente da sua própria prosa ficcional, digamos assim. E aí, os outros textos do Formas Breves, eles são mais concentrados em temas, por exemplo, um texto chamado Os Sujeitos Trágicos, Literatura e Psicanálise, a novela polaca, Notas sobre Literatura em um Diário, Tese sobre o Conto, que eu gostei bastante, os 2 últimos textos que compõem o volume, né? Tese sobre o Conto e Novas Teses sobre o Conto, que são bem interessantes. O Piglia tem essa hipótese de que o conto ele sempre tem 2 histórias articuladas, uma explícita e outra secreta, e a síntese que o conto propõe ao final, ela deve revelar de alguma forma, ou sugerir pelo menos essa história que passa, essa segunda história subreptícia, né? Que passa durante a maior parte do tempo do conto escondida. E foi uma leitura, assim, de muitas anotações, sabe? Ele vai dando exemplos dos autores que ele gosta, né? Principalmente Joyce, Borges, mas também Kafka, Chekhov, Virginia Woolf. E foi muito divertido mesmo, assim, ter contato com esse autor que é apaixonado pela leitura e que é apaixonado pela literatura e que reflete
sobre a literatura, não de um ponto de vista metafórico, né? Não se trata de analisar esses exemplos uh, a partir daquilo que eles representam, para além do que eles fazem, mas sim que tipos de procedimentos esses textos põem em marcha, sabe? Então, por isso o texto do conto me interessa tanto. O que o conto faz, efetivamente, enquanto gênero, né? E aí, de novo, tem uma outra reflexão sobre gênero na questão do diário, que aí está muito mais materializada ou performada, digamos assim, do que propriamente refletida, já que ele usa a forma do diário para escrever pelo menos 2 textos dele. E essa relação, de novo, com a cidade, que foi muito inesperada para mim. Então, vejam, na situação de uma viagem que você está tendo um contato com aquela cultura, eu achei um livro muito apropriado, muito oportuno e muito delicioso de ler, né? Então, eu recomendo para quem quer começar a ler Ricardo Piglia, para quem quer conhecer literatura argentina, para quem quer se lançar numa viagem a Buenos Aires, sabe? Eu aprendi muito lendo esse livro sobre literatura argentina contemporânea, sobretudo. E aí eu estou lendo agora O Último Leitor, que tem uma proposta um pouco mais circunscrita, já que aqui se trata de investigar justamente a figura do leitor. Eu ainda estou no primeiro capítulo, tá? Eu li, sei lá, talvez umas 20, 30 páginas, li o prólogo e estou no fim do primeiro capítulo. É muito doido porque essa edição das letras hispânicas, que aliás eu comprei alguns livros dessa coleção aqui, já já eu vou mostrar, ela, é uma edição crítica, né? E aí muito diferente da proposta da De Bolsillo, que é uma editora de livros de bolso. Então, as primeiras 100 páginas são de estudos críticos sobre o texto. E todo o texto do Piglia é comentado, eu diria que obsessivamente, assim. Ele é muito anotado. Eu confesso que eu não estou... Porque eu queria primeiro fazer uma leitura só do Piglia, e não tanto me aprofundar nos temas que ele está evocando aqui. Então eu estou passando um pouco, eu confesso, né, uma coisa meio feia de você confessar enquanto leitora, mas como eu queria me concentrar no texto do Piglia, e eu não queria que essa fosse uma leitura técnica, queria que fosse uma leitura mais de contato com o autor, eu não estou me debruçando sobre essas notas, mas é uma edição maravilhosa por isso, assim, de estudo mesmo, para quem quer ter um tipo de leitura muito mais informada sobre o texto. E estou gostando, ele está comentando aqui, especificamente nessa parte que eu estou lendo, marquei algumas frases, a relação entre o real e a ficção mediada pelo ato de leitura. E aí tem essa frase que eu gostei muito, vou citar para vocês. Muitas vezes o lugar de cruzamento entre o sono e a vigília, entre a vida e a morte, entre o real e a ilusão, está representado pelo ato de ler. Então, a leitura como uma espécie de atitude, de prática, de invenção. Isso me interessa. Então, estou gostando muito. Quem sabe eu faço um vídeo sobre o Piglia depois. Falei muito superficialmente sobre ele aqui, mas foi a minha companhia principal ao longo dessa viagem, né? Bom, eu tinha comentado, beber um pouquinho de água, sobre essa editora, Letras Hispânicas. Eu comprei outros 2 volumes. Essa aqui da Sor Juana Inés de la Cruz, escritora medieval mexicana, e essa aqui que eu não resisti, que é uma antologia de escritoras hispano-americanas do século XIX. Essas edições são lindíssimas, né, gente? Eu fico muito tentada. E a Sor Juana já me interessava. Esses 2 eu ainda não li, tá? Estou só mostrando realmente o que eu comprei. Essa é uma edição crítica também do teatro que ela escreveu. Ela é, em geral, conhecida pela sua poesia. Inclusive, ela é traduzida em português nessa chave. Tem uma tradução dela pela editora Machado, se vocês estiverem procurando ler Sor Juana em português, né?
E aqui essa ontologia me chamou a atenção por conta desse meu interesse por escritoras e filósofas na história da filosofia. E aí, quando a gente se compromete com esse estudo de filósofas, né, em diferentes períodos históricos que não o período contemporâneo, a gente precisa, inclusive, abandonar a classificação mais imediata de filósofa para encontrar nas escritoras uma espécie de pensamento filosófico, já que havia muitas barreiras sociais para que essas mulheres se apresentassem, digamos, na cena pública enquanto filósofas. E foi muito curioso porque, vendo aqui o índice, eu reconheci muitas autoras, como Flora Tristan, como Juana Manso, como Laureana Wright, que foram importantes militantes feministas do 19 e que tiveram todo um trabalho enquanto jornalistas, principalmente. Né? Muitas delas foram educadoras, jornalistas, e que moldaram a atividade feminista através da imprensa. Esse é um outro campo de análise importante, inclusive o tipo de coisa que a gente deve fazer quando a gente quer investigar a história do feminismo brasileiro também. E eu fui aprendendo todas essas coisas no trabalho que eu venho desenvolvendo na Enciclopédia Mulheres na Filosofia. Eu não teria, eu imagino, ouvido falar dessas autoras não fosse o trabalho que é feito na enciclopédia, que é uma plataforma de escrita de verbetes sobre mulheres filósofas de todos os períodos históricos. Né? Eu faço parte da comissão editorial desse projeto, e a gente sempre convida especialistas para escreverem verbetes introdutórios à vida e à obra dessas filósofas. E nós temos lá um verbete sobre Sor Juana, com a sua vida e os seus principais conceitos, e verbete sobre essas outras autoras que eu citei, a Flora Tristan, Juana Manso, Laureana Wright, né, e todo um material crítico para quem quer começar um estudo sobre essas autoras. Né? Então, isso vai para a biblioteca, são projetos de estudo mais longínquos, mas aproveitando que eu mostrei os livros das letras hispânicas, estou mostrando essas duas aqui. Sempre com essa proposta, como eu disse, de edições críticas. Né? São edições pequenas de bolso, mas o trabalho editorial interno ele é muito bem feito e muito rico para quem está procurando estudar mais sistematicamente esses textos. Né? Não é o que eu pretendo fazer com o Piglia, não é o autor que eu pretendo estudar sistematicamente, mas para esse tipo de trabalho aqui de história da filosofia, eu acho que essas edições são bem, bem interessantes e bem úteis. Né? Que mais? Bom, eu mencionaria uma outra livraria, e aí, na verdade, eu não tenho nada a mostrar dela especificamente, porque eu não comprei nada lá, mas vou mostrar algumas imagens dessa livraria, porque acho que vale a pena, assim, não ouço muito falar dela nas coisas que eu pesquisei previamente a viagem na internet, quando eu estava procurando as livrarias para visitar. É uma livraria chamada Libreria de Ávila. Aparentemente é a livraria mais antiga do país. E é um tesouro, gente. Assim, eu não consegui comprar nada porque eu achei os livros lá muito degradados e muito antigos. Então, assim, em termos de legibilidade, eu achei difícil. E eu estava com essa ideia de comprar livros em espanhol para ler, efetivamente, né? Então, ela é um pouco uma livraria, quase que um gabinete de curiosidades, porque entrando lá a gente encontra. Tem uma outra coisa nova também, tá? Mas acho que o carro-chefe da livraria, digamos assim, são os livros muito antigos. E aí vocês encontram desde papéis com reproduções de obras de arte, livros de idiomas antigos, que é uma coisa que eu adoro pesquisar para ver. Né? Eu sou professora de francês já há 10 anos e eu gosto de pesquisar métodos antigos de ensino de idiomas, porque sempre acho curioso ver os padrões pedagógicos do passado. E é uma livraria linda e que vale para
observar essas edições antigas. Assim, ela é imensa, ela tem um subsolo, e no subsolo a gente encontrou muitas edições francesas, alguma coisa de ciências humanas, alguns discos também. Ela tem uma fachada que é muito, muito bonitinha também. Não achei nada de interessante, ou pelo menos que valeria a pena levar na sessão de filosofia. Mas para quem se interessa por livros enquanto objetos, enquanto antiguidades, e por pesquisar edições diferentes e até para conhecer como uma espécie de museu, sabe? Eu recomendaria muito visitar essa livraria, Livraria de l'Ávila. Ela tem esse letreiro escrito Antigos e Modernos e fica numa região que dá para fazer uma caminhada legal, fica perto do Teatro Colón também. Então foi uma das livrarias que eu mais gostei de visitar. Um pouco do circuito mais alternativo a El Ateneu, dentro de Buenos Aires. Bem, estou pensando aqui um pouco na ordem que eu vou estruturar as coisas que eu tenho para falar. Vou falar um pouco dos cadernos, então. A gente comprou alguns cadernos, estou tentando me organizar aqui, em diferentes lugares, né? Aí eu também posso aproveitar para falar dos museus, acho que faz mais sentido também. A gente visitou 2 museus e um centro de artes. Primeiro a gente visitou o Museu de Belas Artes, que acho que foi o meu favorito, assim, eu fiquei bem impressionada com o acervo deles. E assim, gente, eu tenho uma coisa com museus, porque eu não gosto de visitar para ver muitas coisas de uma só vez, porque eu fico cansada. Então, quando eu vou ao museu, em viagens ou não, eu vou para ver uma exposição específica e eu prefiro me aprofundar em poucas obras, ao invés de tentar ver tudo que o museu tem a oferecer e não conseguir aproveitar as coisas no detalhe, sabe? Não gosto muito de ir para museu para ver as coisas superficialmente, assim. E aí, o Museu Nacional de Belas Artes, que é um espaço em si muito bonito, ele estava com várias exposições acontecendo, mas a gente se concentrou em ver o acervo permanente, que é bem já cheio de coisas, com muitas salas, que fica na parte, no rez-de-chaussée, né, na parte na baixa, logo que a gente entra no museu a gente já acessa. E aí, uma primeira sala que eu gostei muito tem várias esculturas do Rodin, é a Sala Rodin, e ela é pensada como se fosse uma espécie de ateliê ou sala de estudos. E o que quer dizer que ela inclui algumas obras inacabadas. Então, além de ter a versão acabada da escultura famosa, o Beijo, a gente tem os estudos preparatórios para essa escultura e os estudos preparatórios para outras esculturas menos conhecidas. Tem uma escultura bem impressionante que é o rosto do Balzac, que era. Eu pessoalmente considero muito feio, mas ele tem um rosto muito marcante. A gente vê essa escultura do rosto dele. E outras que ainda estão nesse estágio intermediário entre ser a pedra e a forma, sabe? E aí, observar essas esculturas nesse momento meio processual é muito bonito, porque é quase como se você estivesse vendo a forma lutando para sair da pedra e adquirir a sua versão final, sabe? Então, amei ver essa sala. Acho que foi, de tudo que eu vi ali, o que mais me impressionou. Mas tem muitas outras coisas, né? Não só escultura, mas muita coisa de pintura francesa do século XIX, gravuras, aquelas coisas bem clássicas, né? Tem muito impressionismo também, tem muita arte local, arte argentina também. Tem uma sala que eu adorei porque ela parece um gabinete de curiosidades, porque ela mescla vários quadros ao mesmo tempo, assim, então ela tem um efeito de todo que é bem legal. Uma parte com objetos expostos também, quase como imitando um pouco essa situação de objetos de coleção e de feiras de antiguidades. Então, foi meu museu favorito, sem dúvida, né? E lá na lojinha do museu,
a gente acabou comprando alguns cadernos e eu comprei 2 livrinhos também, vou mostrar para vocês. Então, esses dois aqui, eu gosto de cadernos maiores, assim, para estudar, para fazer resumos, né, comentários dos textos que eu estou lendo, ainda nem abri, isso aqui é um Monet, como se pode ver. O José comprou esse pequenininho, ele gosta de cadernos pequenininhos, eu já uso menos cadernos pequenininhos, viu? Libreta van Ostzanen, esse aqui bem fofo, também está fechado. Lá a gente comprou um imãzinho de geladeira de uma pintura da Berthe Morisot, que é uma pintora francesa que tem uma história bem legal, né? Tem quadros muito bonitos, mas é uma das poucas mulheres que fizeram parte do movimento impressionista. Eu gosto de comprar imãs de geladeira em viagens, não está focando, mas é essa imagem de uma mulher penteando o cabelo da outra, né? A Berthe Morisot pintava muito a própria irmã, e fazia muitas cenas de gênero e muitas pinturas com cenas de interiores. E essa moldura do imã eu achei bem bonitinha, imitando como se fosse um quadro mesmo, né? A gente comprou um outro imã, mas isso aqui foi numa livraria, que é um selo, uma espécie de selo, né? República Argentina. Achei muito fofo também. São souvenirs, né? De viagem. Aproveitando que eu estou mostrando o imã de geladeira, esse a gente comprou numa outra livraria e esse a gente comprou na loja do Museu de Belas Artes. Lá eu fiquei muito apaixonada por essa coleçãozinha, não pude resistir, chamada Casimiro. Eu adorei a livraria, inclusive, do Museu Nacional de Belas Artes. Eu achei a seleção dos livros de arte, de estética, muito boa. Gostei mais dela do que da livraria do Malba. Então, aqui são dois livros pequenininhos dessa editora chamada Casimiro, e a proposta é publicar em traduções para o espanhol textos, artigos breves, né, com comentários de obras de arte, né, ou de pintura. Então, tem aqui um livrinho do João Huizinga, historiador que escreveu O Outono da Idade Média, né? Acho que ele é mais conhecido por esse livro, chamado O Problema do Renascimento, com esse Botticelli aqui na capa. E um livro do Aby Warburg, que foi um teórico, filósofo também interessado em teoria da arte, estética, sobre justamente o Botticelli. Não sei quando lerei isso, mas está aí 2 livrinhos que eu achei, além de muito lindos, muito apropriados. Não sei da procedência, da facilidade de encontrar esses textos. Saiu um pouco da minha, perdão, da minha proposta de comprar livros escritos originalmente em espanhol, mas gostei da proposta de textos breves, né, sobre temas específicos em arte. Bom, a gente visitou depois o Malba, eu revisitei o Malba, também a gente foi ver a coleção permanente, que é incrível, né? Tem muita coisa de arte latino-americana, como é a proposta do museu. Frida Kahlo, Torres Garcia. Eu fiquei muito impressionada, e desde a outra vez essas 2 salas já eram as minhas salas favoritas, né? A sala de surrealismo, que tem muitas pintoras e artistas mulheres, e a sala de contemporâneos, que tem, por exemplo, Lygia Clark, que eu adoro também. Mas comentando a parte de obras de arte surrealistas, lá tem Leonora Carrington, que é uma pintora que eu amo, tem todo um bestiário muito específico e que tem essa influência do Bosch, que eu acho muito curiosa, e eu adoro as figuras que ela cria, acho os quadros dela muito lindos e as criaturas muito lindas. Tem além de alguns quadros, uma escultura em que ela produz essa figura nessa interseção entre, estava falando sobre sonho e vigília, no começo do vídeo, mas tem um pouco essa influência, parece, dos sonhos, da coisa fantástica, do místico. Então, revi com mais calma a Leonora Carrington, nessa mesma sala tem Remédios Varo, e uma escultura que eu não me lembro de ver
da última vez, mas que me impressionou demais dessa vez. Assim, foi definitivamente a escultura que mais me capturou nessa sala, que é de uma artista brasileira chamada Maria Martins. E ela é a autora daquela escultura célebre que se chama O Beijo, né? Essa espécie de releitura surrealista do Rodin. E é engraçado, né? Depois eu me toquei disso. O Rodin está lá no Museu Nacional de Belas Artes e a Maria Martins no Malba. Então, vocês já devem ter visto, eu imagino, essas duas figuras disformes, né, que emulam um pouco o movimento a posição, né, meu Deus, da escultura O Beijo do Rodin. Então, ela é mais famosa por essa escultura, que é incrível por si, mas eu fiquei muito impactada por essa outra obra que representa uma lenda indígena, essa figura da serpente, dessa cobra, e que, enfim, eu acho lindíssima, eu acho aterrorizante. Ela tem um detalhe que é muito complexo, assim, muito assustador, sabe? A maneira mesmo como ela estava iluminada ali na sala do museu me impressionou demais. Eu achei, foi a coisa que eu mais gostei, sem dúvida, assim, achei lindíssima e foi a imagem que ficou para mim dessa segunda vez visitando o Malba, né? Mas claro que, assim, evidentemente vale muito a visita, é um museu incrível, inclusive para ver as outras propostas, né, as outras exposições, embora eu não tenha me aprofundado tanto por lá. Um lugar que a gente foi, mas eu queria ter feito a visita guiada, mas não consegui. Eu tive a impressão de que Buenos Aires, eu não sei se pela época do ano, é uma cidade muito disputada em termos das coisas culturais que a gente pode tentar fazer. Então, eu senti que tudo era preciso reservar com muita antecedência, comprar e tal. E a gente não conseguiu fazer a visita guiada do Teatro Colón. A gente assistiu, foi ouvir um recital de piano lá, mas não era na sala, na parte principal. E a gente foi na lojinha que tem lá, né? Então eu fiquei um pouco de coração partido porque a gente tentou comprar com antecedência umas 2 vezes e estava sempre esgotado. Fomos presencialmente lá e estava com fila e tudo. Então, infelizmente, não foi algo que a gente conseguiu colocar dentro da dinâmica da viagem. Mas, enfim, na lojinha, a gente comprou esses 2 cadernos. Eu acho que, bom, não tem o que falar, né? São lindíssimos. Esse aqui eu acho que é o meu favorito de todos, que é um desenho inspirado num vitral da Casa Godin, de Paris, né? E está colocado no acesso, tem uma reprodução dele no acesso do Salão Dourado do Teatro Colón. Estou até com pena de usar esse caderno. Ele não tem linha, não é pautado, mas ele tem um brilho muito próprio, assim como esse aqui também, que esse é do José, e na verdade esse aqui é pautado. Que é inspirado nas histórias maiólicas da estação de metrô, da estação Moreno. E elas estão a 11 quadras do Teatro Colón, né? E serviram de inspiração para esse caderno aqui, que também é muito lindo. Todos os dois, né, têm um brilho. Não sei quando a gente vai usar esses cadernos, né? Eu ainda estou com alguns cadernos em uso aqui, mas fica para uma próximo momento de uso dos cadernos. Bem, queria falar um pouco sobre as antiguidades. Buenos Aires é uma cidade com muita oferta de antiguidades. A gente visitou o mercado de antiguidades propriamente, vou mostrar as coisas que a gente comprou lá, que é mais focado em móveis. E aí, enfim, ocasião de viagem não é muito difícil, né? Pensar em como é que vai carregar, então a gente não comprou nenhum móvel. Mas eu fiquei muito impressionada com os preços, achei bem mais barato do que seria, eu acho, se fosse num mercado de móveis antigos no Brasil.
E isso é uma percepção geral sobre as antiguidades em Buenos Aires. Achei os preços muito bons e muito mais baratos do que aqui. Nesse mercado de pulgas, né, mercado de antiguidades que a gente comprou esse quadro, que é um Bruegel, para enfeitar. Ele está aqui na minha mão, mas ele está enfeitando essa estante aqui. Gostei da moldura dele. Todos os quadros que eu tenho de decoração aqui em casa são garimpados. E eu gosto quando eles têm esse aspecto mais velhinho, mais desgastado mesmo. E a gente comprou relógios, gente, os relógios muito baratos. Eu tô com para mostrar aqui só um, que é o meu, o do meu namorado tá com ele, mas a gente pagou cerca de 40 e 50 reais nesses relógios. E olha só que gracinha, um relógio antigo. A pulseira dele tá bem detonada, é verdade, mas eu gostei muito. E vocês sabem, né, que o mercado de relógios antigos está bem inchado no Brasil. Vocês encontram muitas páginas na internet que vendem relógios antigos a preços muito absurdos. Em alguns casos, preços justos, né? Em outros casos, não. O meu tá até no estado pior, assim, do que o relógio do meu namorado, mas eu estava querendo um reloginho com uma pulseira preta que eu não tenho. Achei ele muito lindinho. É, também, e aí andando, eu esqueci o nome dessa loja, mas era uma loja muito linda. Flor, Flor de Buenos Aires, talvez. Eu vou colocar aqui na descrição o nome correto dela. Mas é uma loja que parece assim, você entra num portal quando você entra na loja. Tem uma música antiga tocando, tem vários objetos, desde louça a principalmente roupas, né? E lá eu comprei esse conjunto maravilhoso que é um lenço. Não sei se vocês conseguem ver aqui a estampa dele. E aí eu gosto de usar ele assim. Dá para usar de muitas formas, né? Mas ele é assim. E essa bolsinha combinando, que é uma carteira, na verdade, né? Para combinar com o lenço. Gostei muito do brilho que ele tem. Achei bem lindo mesmo. E a gente foi, é claro, na Feira de São Telmo, que é uma feira que acontece aos domingos. Eu não comprei nada nessa feira, mas ela é excelente. Muitos relógios, muitas roupas vintage, câmeras, louças, coisas de casa. Não vi muitos livros, mas é muito divertido. Algo para se fazer no final de semana, almoçar pela região. É bem cheia. Isso pode ser um pouco chato, né, de ver as coisas, caminhar numa situação assim, mas é muito bonito. E os objetos, para quem gosta de velharias, antiguidades, estão a preços bons e barganháveis, né? Sobre os cafés, eu vou mencionar dois, que foram os meus favoritos e os que eu filmei. Primeiro, o Petit Colon, que é um desses cafés antigos e decadentes. Tem muitos cafés desse estilo lá em Buenos Aires. Tem alguns exemplares desse estilo no centro do Rio, mas menos do que em Buenos Aires, eu achei. E o Petit Colon, ele, como diz o nome, ele fica próximo ao Teatro Colón. Um pouco para pegar o pessoal que sai de concertos e espetáculos do teatro. Ele tem uma decoração bem luxuosa, mas um pouco kitsch ao mesmo tempo. E a gente foi algumas vezes lá. Aliás, a gente foi uma única vez lá, depois justamente do teatro, e a gente misteriosamente acabou voltando para a entrada dele quando a gente estava tentando fugir do caos da Avenida Correntes. Tudo fica um pouco perto, são distâncias que é possível fazer a pé, né? Então dá para comer, né? Tem opções de janta, opções de café, mas a gente ficou só bebendo alguma coisa pós recital mesmo. Então, para quem gosta de visitar restaurantes, cafés antiguinhos assim, eu recomendo esse, é muito bonito. E recomendo um outro que fica na Corrientes, que chama El Gato Negro, que aí é um café propriamente, mas também uma casa de chás. É um café que tem uma vitrine bem bonita, com várias opções de chás e especiarias. Toda a decoração do café é antiga. Eu gostei do café que eu tomei lá. O doce não achei tão bom. Comi um doce de frutas vermelhas, mas só pelo espaço valeria a pena. No segundo andar
Tem a opção de mesas, inclusive com vista para a avenida. E lá eu acabei comprando isso para dar de presente um chazinho de rosa mosqueta e hibisco. E essa latinha aqui, que eu achei muito fofa, o letreiro do café é muito fofo. E não resisti também, comprei uma xicrinha do café, que eu achei muito linda também. Então, são duas recomendações de café, Petit Colon e o Gato Negro. E aí a última coisa que eu ia dizer é sobre as fotos, né? Eu gosto de fazer, já tem alguns anos que eu faço, e eu faço isso em ocasiões especiais, mas também em viagens, fotografia analógica. E aí eu acho essa câmera aqui, que é uma Olympus MJU 1, a 2 é mais famosa, ela é uma câmera super automática. A minha está precisando de revisão, inclusive, porque quando você puxa isso aqui, a lente deveria saltar, né? E ela nem sempre está fazendo isso. Então eu usei ela, ela é super portátil, ela é muito prática para tirar fotos e ela tem flash, né? E eu sempre adorei as fotos que eu tirei com essa câmera. E eu usei um filme Kodak Portra 800 que eu comprei na Amazon, um filme importado, né? E eu revelo num estúdio que tem aqui no Rio mesmo. Gostei muito das fotos que eu tirei, vou colocar algumas aqui para vocês verem. Muitas fotos noturnas. Buenos Aires é uma cidade que tem uma vida noturna muito bonita, com muitas luzes, então foi legal usar essa câmera, que é fácil de carregar, super prática. Fotografia analógica automatizada, né? A gente não precisa pensar muito, além de só olhar aqui e fotografar. Então, tirei muitas fotos analógicas com essa câmera. Eu recuperei das coisas antigas da minha mãe essa câmera aqui, muito velhinha. Ela é uma Samsung S860, que liguei ela para vocês verem. Ela tá com um probleminha na lente também, porque eu preciso abrir a lente. Tem um cartão de memória aqui dentro. E tirei algumas fotos também. Outra proposta, né? Noturnas, também tem a coisa do flash, né? E aí eu ficava intercalando. Tem algumas fotos legais aqui no. Isso é na livraria de Lávila, né? Então, essa aqui eu gostei. Eu tirei uma dessa aqui também com a Olympus MJ1. E, enfim, algumas fotos aqui da Antigos e Modernos. E aí eu ficava intercalando as fotos entre essa câmera aqui, essa aqui que eu usava menos, porque tem uma quantidade bem mais limitada de fotos que é possível tirar, né? 36. Aqui eu usava eventualmente, então eu ficava com algumas câmeras e, claro, tirando fotos da câmera do celular também. Então, tava bem frio, né? Eu ia com um casaco, os bolsos do casaco estavam cheios de câmeras que eu ia tirando quando eu quisesse. Eu acho que eu consegui falar tudo o que eu queria falar sobre essa viagem, assim, eu gostei muito, adorei passar tempo lá. Buenos Aires é uma cidade muito. E assim, né? Eu moro no Rio, onde faz calor uma parte do ano, então quando tenho a chance de sentir um pouco de frio, eu acho sempre legal. Então, passar esse tempo lá no frio, vendo as livrarias, os museus, foi muito bom. E ter esse contato, a chance de tentar recuperar um pouco do meu espanhol perdido, de falar, né? E de conhecer mais da literatura argentina foi bem legal. Essas foram as coisas que a gente fez, e não tudo, né? Mas as coisas que mais me impressionaram, que mais me tocaram. Eu ainda devo a vocês alguns vídeos, assim, vocês sabem que o meu ritmo é sempre muito lento. Eu ainda quero fazer um vídeo respondendo perguntas. Muita gente mandou, quando eu ia um tempo atrás pedir para vocês mandarem perguntas sobre organização, vida acadêmica, estudos, etc. A segunda parte do vídeo sobre o meu livro, que ainda está em fase de escrita, e comentários sobre leituras, né? Em algum momento eu ainda quero fazer um vídeo falando sobre Maria Gabriela Leão-Sol e os seus diários, que foi uma leitura que me marcou muito nos últimos meses. E talvez agora essa pequena nova obsessão
com Ricardo Piglia. Mas eu também preciso ler um pouco mais do Piglia para efetivamente fazer um vídeo sobre ele, né? Queria falar sobre mais de um texto para além só do que eu li, que foi o Formas Breves, enfim. De repente, quando eu terminar o último leitor, eu faço um vídeo também. É isso, espero que vocês gostem, que vocês fiquem animados para, quem sabe, se organizarem para fazer uma viagem assim. E até um próximo vídeo. Muito obrigada.